Rádio Rosário. Você pode interagir conosco. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Se quiser, também comente e compartilhe este vídeo. E agora nós teremos a nossa entrevista do dia. Nesta manhã, o nosso assunto é a campanha Maio Amarelo, que foi lançada oficialmente na segunda-feira, dia 13 de maio. E para conversar conosco, para trazer informações sobre essa importante campanha que visa a conscientização do trânsito a nível mundial, nós temos a presença aqui nos nossos estúdios da Leoci Chiarello Bastiani, ela que é diretora de trânsito do município de Serafina Correia. Bom dia, Leoci. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes, em especial à comunidade serafinense. Vamos comentar inicialmente na nossa entrevista de hoje o que é o movimento mundial do Maio Amarelo. O Maio Amarelo é um movimento de conscientização para a redução de acidentes no trânsito. Esse movimento nasceu com a proposta de chamar a atenção da sociedade. E em 2011, quando surgiu esse movimento, a ideia era mobilizar a sociedade, o governo, as empresas, as escolas, enfim, toda a sociedade civil, para diminuir esse número, esse efeito dos acidentes no trânsito. Então, por que maio? Porque no dia 11 de maio de 2011, a ONU decretou década de ação para a segurança no trânsito. Com isso, o mês de maio se tornou uma referência mundial para fazer um balanço dos efeitos que o trânsito está causando. E amarelo, porque o amarelo simboliza atenção, a advertência no trânsito. Leoci, em relação ao tema da campanha que nós temos neste ano, qual é esse tema? Então, esse ano, através de todos os estudos que são feitos, ficou definido como tema respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Esse é o tema de 2021. E nós temos também o laço amarelo que simboliza essa campanha. Sim, o laço amarelo, como tem todos os movimentos estão adotando esse símbolo, como tem o Novembro Azul, o Outubro Rosa, enfim, todos os movimentos estão adotando um laço que é o símbolo. Então, o amarelo é de chamar a atenção. O laço amarelo, por exemplo, aqui no Brasil existe o Observatório Nacional, e ele faz todo esse estudo e todo esse encontro de informações sobre o trânsito. E esse laço, então, simboliza, existe a empresa que adota o laço amarelo, a escola que adota o laço amarelo, ou seja, elas estão integradas no movimento, ajudando nos estudos, ajudando na conscientização, ajudando na educação para um trânsito seguro. Inclusive, a gente pode perceber, Leoci, que aqui em alguns pontos da cidade há esse laço amarelo simbolizando a campanha. Exatamente. Isso tudo é em parceria com a Secretaria de Saúde. Por quê? Porque quando a ONU adotou esta década de ação, essa década ela foi adotada em função de um número que a Organização Mundial de Saúde apresentou. A Organização Mundial de Saúde apresentou em 2009 1.300.000 mortes por acidente de trânsito no mundo. E aproximadamente 500 milhões de pessoas ficaram com sequela. Então, o que foi chamado a atenção do mundo inteiro nesse sentido? O que nós vamos fazer? Vamos adotar uma década, de 2011 a 2020, para reduzir em 50% o número de acidentes e mortes no trânsito. Como que está agora que já atingimos 2020? Somente 32% de números, então reduziu somente 32%. A ONU já está fazendo a segunda etapa de 2021 a 2030 para tentar chegar nesses números. Então, são recursos financeiros que estão sendo aplicados ali, são recursos humanos que estão trabalhando para isso, e tudo isso é entre governo, sociedade civil, a população tem que também participar, porque assim como o governo organiza as leis, organiza o sistema viário, a população tem que se integrar e tem que fazer também a sua parte de adotar essas medidas, aceitar, respeitar e ter responsabilidade, como condutor, como motorista, como pedestre, como ciclista.
em todas as condições, que um dia eu sou pedestre, outro dia eu sou ciclista. Então, em todas essas condições que a população anda no meio, que se chama movimento trânsito, é a responsabilidade e o respeito que esse ano a gente está chamando a atenção. Mas, infelizmente, Delcy, os nossos números não são nada positivos e, por muitos anos, o Brasil continua sendo, infelizmente, no ranking em relação a países, um dos que mais causa mortes no trânsito. Sim, o próprio governo federal adotou medidas, além de melhoria no sistema viário, eles estão incentivando o uso do transporte público para evitar muitos veículos na rua. A alteração na legislação federal teve um período que foi assim bem focado a fiscalização no sentido dos condutores que dirigem embriagados. Mudou bastante essa lei, a multa aumentou, é bem alta. No ano passado, nos últimos anos, também foi alterada, por exemplo, a legislação em relação ao valor da multa quando ultrapassa em local proibido. Exemplo, era 293, a multa passou a 2.930. Então, o próprio governo federal está adotando algumas medidas na melhoria do sistema viário, na alteração da legislação, na exigência do uso da cadeirinha, na exigência do uso do cinto de segurança. Então, todas essas medidas estão sendo feitas, estão sendo adotadas para nós, população, ajudarmos ao governo a melhorar esses números, porque as vítimas estão lá na nossa casa, estão na nossa cidade, estão na nossa comunidade, e isso causa muita dor. A própria ONU considera as mortes no trânsito como uma pandemia. Estamos ouvindo muito a questão da pandemia do coronavírus, muitas mortes. Mas o trânsito é uma pandemia. É o mundo inteiro perdendo vidas por um descontrole, porque 90% dos acidentes acontecem por falhas humanas. Então, nós temos que ter a consciência que se eu não mudar o meu comportamento, eu vou ter uma vítima. No momento que eu saio de casa, eu tenho que ter a minha responsabilidade, eu tenho que ter respeito, mesmo que eu seja um pedestre, eu tenho que ter respeito por aquele motorista que está passando e que não é o lugar certo para eu atravessar. Então, às vezes acontece isso falando no âmbito urbano. Agora, o Maio Amarelo, ele está bastante focado no trânsito na autoestrada. Delcy, o que seria respeito e responsabilidade nessa campanha? Exatamente isso que eu falei. O respeito é eu, como condutor, ter respeito com o pedestre e vice-versa. A responsabilidade são os governos adotando medidas corretas, melhorando as vias, e, ao mesmo tempo, a responsabilidade é do condutor. Porque no momento que eu saio como condutora num veículo, eu posso causar um acidente ou eu posso estar assassinando alguém. Porque às vezes é um acidente, sim, acontece, foi um acidente, mas às vezes as pessoas são tão imprudentes que elas estão quase que assassinando os que estão na autoestrada. Que o foco do Maio Amarelo é o grande movimento nas autoestradas. Lógico que o sistema urbano ele tem esse foco, mas os grandes acidentes com mortes acontecem nas estradas, nas vias, nas rodovias. Então, é isso aí, a responsabilidade é por parte do governo para melhorar a sinalização, o sistema viário, mas é também da população, do ser humano, se colocar naquele lugar com respeito também, né? Vamos falar sobre o que está sendo realizado através do âmbito municipal nesta campanha que nós temos, que é a campanha Maio Amarelo. Então, o município de Serafina Corrêa, ele está integrado ao Sistema Nacional de Trânsito. Desde 2010 foi feito esse convênio, essa assinatura de integração. E o trânsito, então, no município de Serafina Corrêa, ele trabalha na área da educação. Ele inicia nas escolas, as escolas todos os anos adotam o nosso tema. O município também adota o mesmo tema federal, que esse ano é respeito e responsabilidade, pratiquem no trânsito. Então, as escolas sempre trabalham isso. A forma de trabalhar na educação do trânsito em Serafina é associada com a Brigada Militar. Ela faz a fiscalização do trânsito, mas ela também é parceira nas ações educativas. O Centro de Formação de Condutores, que é a conhecida autoescola, esse ano, por exemplo, eles vão trabalhar mais especificamente
com os seus alunos e seus instrutores, em função de não poder ter esse trabalho presencial, então é a nível de mídia. O CRVA, que é o órgão do DETRAN, que registra veículos, também sempre é parceiro nas ações. As empresas como a BRF, da mesma forma esse ano, vai trabalhar com seus colaboradores, com os motoristas de ônibus que transportam os funcionários, com os motoristas que transportam alimento. A Grano Alimentos também, no dia 26 de abril, nós vamos estar fazendo uma ação lá com os colaboradores, com os motoristas, um pouco assim discreta, organizada, para mostrar o que o movimento Maio Amarelo quer para o município, mas assim sem muito presencial em função das restrições. E o SCAB, que é o Serviço Auxiliar de Bombeiros, que também é nosso parceiro nas ações, ele também atende os acidentes de trânsito. Por exemplo, nos últimos 6 meses, o SCAB atendeu 25 acidentes de trânsito. E se for analisar, são acidentes banais, né? Mas às vezes acontecem acidentes que são graves, que causam sequelas. Então, o SCAB, a Brigada Militar, é nosso parceiro e sempre trabalha. O município trabalha como governo, com a sociedade organizada e nas escolas. Inclusive, com, infelizmente, mortes que foram registradas na nossa região, aqui em Serra Correia, em Guaporé, em outros municípios, nessa RS 129, que é uma das mais violentas e perigosas do estado do Rio Grande do Sul, as famílias sentindo a perda desses entes queridos. Muito triste porque a gente sabe que em função da pandemia reduziu bastante o movimento, as pessoas procuram ficar mais em casa. Porém, os próprios estudos do Observatório Brasileiro diz que mesmo que tenha reduzido o número de veículos nas vias, os acidentes persistem, continuam. Então, esses acidentes que acontecem aqui próximo, lógico que temos algumas vias, tipo a RS 129, tem trechos que são perigosos, são estreitos, as pessoas às vezes têm pressa, mas esse é o momento de prestar atenção, porque depois que a gente perdeu um familiar, talvez a gente consiga se conscientizar, mas é importante nós, nas nossas famílias, fazer um trabalho com os jovens, porque as mortes no trânsito é de 15 a 29 anos, é o maior número de mortes. Então, os jovens precisam ter consciência que, sim, tem que parar, tem que respeitar a sinalização, tem que respeitar o outro condutor que está na frente. Enfim, acidentes acontecem às vezes porque, claro, são vários fatores que envolvem um acidente, mas se a gente reduzir a velocidade, a gente consegue ter um controle e não vai acontecer o acidente, porque a velocidade é o que mais causa o acidente. Para o nosso ouvinte ter um conhecimento, Leuci, vamos comentar também sobre como é composto o Departamento Municipal de Trânsito. No âmbito urbano, digamos assim, na cidade de Serafina Correia, o Departamento de Trânsito, o atual, que está com esses segmentos, ele foi criado em 2010. Então, ele é focado em 4 eixos de trabalho, que é a engenharia do tráfego, a educação para o trânsito, a fiscalização e o controle e estatística. Então, eu estou no Departamento de Trânsito, fiquei desde o período de 2011, estou já há alguns anos, e esse trabalho ele é feito, então, em conjunto. A engenharia é aquela que realiza os projetos de sinalização, projeto de melhoria da via, de ampliação das vias. E a Secretaria de Obras, então, faz esse serviço, implanta a sinalização, implanta a pavimentação. Quem mora, claro, né, acompanha que está sendo feita a pavimentação no loteamento Santa Rita, no loteamento Verdes Vales. A própria cidade está vendo que tem a sinalização, reforçar a sinalização, a pintura das faixas de pedestre, isso tudo dentro da engenharia. E a educação para o trânsito, então, é o que a gente falou, essas campanhas, essas ações que anualmente a gente faz em parceria com a sociedade. A fiscalização do trânsito em Serafina, o município tem um convênio com a Brigada Militar. Então, a Brigada Militar faz a fiscalização, acompanha, aplica os autos de infrações, cobra as multas, e desse valor que vem para o município, então o Departamento de Trânsito faz o controle e as estatísticas de aonde vai ser aplicado esse recurso. No momento que um condutor foi autuado, que ele paga a multa, esse dinheiro ele é repartido entre Brigada Militar, DETRAN e o município.
Então, aquela parte que fica para o município, a gente aplica exatamente na sinalização, as faixas de pedestre, ou uma placa de advertência. Então, a sinalização de trânsito é utilizado esses recursos. E a gente faz o controle do número de acidentes também, e os locais de acidente. Por que naquele ponto está acontecendo acidente? E nós temos que, então, implementar uma medida corretiva naquele ponto. Então, é basicamente isso. O Departamento de Trânsito trabalha a engenharia, a educação, a fiscalização e o controle. Nós tivemos a presença aqui no Realidade, nesta manhã, na nossa entrevista do dia, da diretora de trânsito aqui do município de Serra Correia, Leuci Chiarello Bastiani. A gente agradece a sua presença, trazendo essas importantes informações, Leuci, à nossa comunidade sobre a campanha Maio Amarelo, que foi lançada oficialmente no dia 3 de maio. Obrigado pela sua participação, bom trabalho e um bom dia. Muito obrigado, um bom dia. Eu gostaria de colocar uma recomendação, então, atenção à sinalização, respeito, responsabilidade e cuidado com nossos familiares. Muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço à Rádio Rosário, que também está divulgando a nossa campanha do Maio Amarelo, e até uma próxima oportunidade.